Bom dia, Pitoli, doutor Olavo, Navarro. Inclusive, Portugal ontem caiu o primeiro-ministro, né? A gente teve, vai ter dissolução do governo lá e deve haver novas eleições e nós já estamos na torcida pelo Chega, que é o partido de direita que vem crescendo absurdamente em Portugal, como em toda a Europa, os partidos de direita vêm crescendo. E lá o líder do Chega, inclusive, chama o Lula pelo que ele é, né? Ladrão. Então já está aí na nossa torcida para que Portugal possa também dar essa guinada à direita. Exatamente. Mas, Macon, quero tratar das questões tupiniquins. E o primeiro assunto eu deixei para tratar contigo sobre esse tema essa semana, que é o aumento do número de deputados na Câmara. Como é que é isso aí, Macon? A audiência está tentando entender, né? É de 513 para 527, daí eu falo, não, vai aumentar, vai ser mais, vai ser menos. Como é que está essa história, Macon? Bom, Pitória, eu acho muito importante primeiro deixar minha posição, né? Eu lá em Caxias do Sul, inclusive doei o meu salário durante 4 anos de vereador, mesmo sendo deputado federal, eu doava a quantidade referente à vereança, que era cerca de R$ 8.000, justamente para conscientizar a população de quanto nós conseguiríamos economizar caso nós tivéssemos menos vereadores lá na minha cidade. Infelizmente, a gente não conseguiu conscientizar, mas não conseguimos diminuir o número de vereadores, mas também a gente segurou para aumentar. Aqui em Brasília, o que acontece? O estado do Pará entrou na justiça, se sentindo injustiçado, entrou no Supremo Tribunal Federal, para que a Câmara fosse obrigada a colocar em prática a legislação que diz que no ano anterior, né, deve-se pegar o tamanho das populações e se redistribuir conforme o tamanho das populações o número de cadeiras na Câmara, desde que tem um mínimo de 8 e um máximo de 70 cadeiras. Aqui vale um parênteses bem importante, Pitoli, que essa restrição ela é completamente absurda, né? Nós teríamos aí no estado de São Paulo, que representa mais de 20% da quantidade do eleitorado nacional, cerca de 107 a 110 deputados federais, enquanto o Acre teria somente dois. Então, para explicar, o que se faz? Se pega a quantidade de habitantes no estado e se pega a quantidade total que existe no país, e aí tu faz uma proporcionalidade. Suponhamos que um estado tem aí 10% da população, tem 513 cadeiras, vai ter aí em torno de 50, 51 cadeiras. De uma forma bem simples. O que acontece hoje? Essa proporcionalidade ela não é respeitada. Então o Supremo, nessa medida do Pará, mandou respeitar. E a Câmara tem até a metade do ano para fazer isso, senão a própria Justiça disse que vai ela mesma intervir e vai redistribuir as cadeiras. Qual que foi a ideia genial que o pessoal teve aqui? Ao invés de fazer o simples, o básico, né? A coisa que seria normal de se fazer, você pegar e redistribuir conforme o censo que foi feito agora em 2022, não. Tiveram uma ideia mirabolante. Aliás, como pode, né? O político brasileiro, na sua maioria, ele consegue ter ideias geniais para quando é o corporativismo e se defender, e ele não consegue ter ideias para resolver o problema do povo. Bom, ao contrário do que deveria ser aqui, os problemas econômicos, né, de aumentos sucessivos de impostos e por aí vai, o assunto do momento é aumentar em 14 deputados para a próxima legislatura. Por quê? Porque nós temos alguns estados, Vitória, se tu me permite, vou dizer os que vão ganhar, os que vão perder, até para situar a nossa audiência. Exemplo, perdem cadeiras. O Rio de Janeiro perde 4. O Rio Grande do Sul, o meu estado, para não dizer que eu estou sendo corporativista, eu vou votar contra esse aumento. O meu estado perde 2 cadeiras. A Bahia, 2. O Pernambuco, 1. A Paraíba, 2. O Piauí, 2. E Alagoas, 1. E ganham. Minas Gerais ganha 1. Ceará ganha 1. O Pará, que entrou com essa ação, ganha 4. Santa Catarina ganha 4. Goiás ganha 1. Amazonas ganha 2. E Mato Grosso ganha mais 1. O que acontece então? A ideia que estão tendo, que o próprio Centrão aí está comandando, é que se aumentem apenas as cadeiras, que não se diminuam as que perderiam. Ou seja, o Rio Grande do Sul continuaria com 2, essas que perderiam, nós sairíamos de 31 para 29, e Santa Catarina, ao invés de só aumentar, ela só vai aumentar. Então a gente não vai ter essa diminuição, a gente só vai ter aumento. A ideia é que esses aumentos de 14 deputados, Pitoli, eles vão aumentar o custo para o povo brasileiro em 46 milhões por ano. Fiz um cálculo rápido aqui, isso daria mais ou menos 50 mil cestas básicas ou aproximadamente 500 casas populares. Eu acredito que se fizer uma pesquisa, uma enquete aqui na página,
talvez a gente chegue próximos dos 100%, que os brasileiros não queiram esse aumento. Aliás, eu acho que todo brasileiro gostaria, inclusive, de diminuir, que seria muito proveitoso. Imagina dinheiro que nós iríamos economizar para o bem da população. Então, a minha posição, até para deixar bem clara aqui em primeira mão, não tinha falado ainda em rede, obviamente a gente é contrário a esse aumento, seremos contrários e eu não vejo nenhum sentido para colocar mais 14 cara pálida aqui. Não que isso não aumente, digamos, a representatividade, mas 513 eu acho que já está mais do que suficiente. Aliás, Macon, é só pegar quem tem destaque de fato, quem aparece, quem trabalha. Se a gente pegar por produtividade do parlamentar, a gente deve se assustar, né? Porque muitos destes viram só despachantes, né? Quem encaminha verba, emenda, né? Trabalhar mesmo pelo Brasil, porque fiscalizar e legislar, que é o papel de um representante, né? do Legislativo Especial, a partir das câmaras municipais, isso é para poucos. Na verdade, os caras estão ali para se perpetuar no cargo, né, para não sair dali, para ter os carguinhos, para ter a rachadinha. Trabalhar para poucos, hein, Macon? Não, eu vou te dizer que isso já se inicia nas próprias câmaras de vereadores, viu, Pitoli? Se tu pegar, por exemplo, Bauru, eu tenho certeza que tem vereador aí que é tipo um morto-vivo. Não faz o ó com copo, Macon. E tem carguinho na prefeitura. Exatamente. Então a gente tem essa. Normalmente, os parlamentares que mais se dedicam a causas, digamos, são os parlamentares ideológicos, né? Aqui vale da esquerda e vale da direita, que são aqueles que estão no parlamento justamente porque eles acreditam em algo. Vamos pegar o PSOL como exemplo. O PSOL, a gente, obviamente, discorda 100% das ideias do PSOL. Mas as pessoas que estão no PSOL, elas acreditam que o bandido é vítima da sociedade, né? Que a droga tem que ser liberada, que matar um bebê de 9 meses é normal. Então, eles acreditam nisso e defendem isso. E a direita também tem o seu papel aí nas defesas das liberdades, né? Da defesa dos bebês, contra as drogas, enfim. Já o centro, que é a grande quantidade de parlamentar, é justamente o povo que está aqui para dar as mamadas, né? Que é o cara que vem aqui para ter cargo no governo, para depois... É bom nós explicar, Pitoli, porque a população às vezes ela não entende, mas é bom explicar. O cara que tem cargo no governo não é porque ele tem um amigo que está desempregado e que esse amigo desempregado precisa de um emprego desesperado. Não, ele tem 50 cargos, por exemplo, no governo federal, porque com esses 50 cargos, vamos botar aqui vamos botar a média baixa aqui, Pitoli, salário de 10 mil reais. Ele tem uma folha por mês paga pelo contribuinte brasileiro de 500 mil reais. Se na rachadinha ali, como fez o Janones, ele pedir 20% desses 500 mil, eu te consigo um cargo de 10, mas 2 vêm para mim. O deputado ou político, enfim, ele levanta 100 mil por mês. É isso, entendeu? Então, o que acontece? Com estes 100 mil reais, o que ele faz? Ele vai guardando, quando chega na eleição ele vai distribuindo, vai lá no presidente de bairro, o presidente de bairro consegue 200 votos, vai no líder comunitário, vai lá numa escola de samba e vai comprando muitos votos com isso. Isso é a realidade de muitos políticos. A gente tem que explicar para a população para ela entender. Então, quando a gente vota em alguém, a gente tem que votar por ideologia, pelas crenças, pelo que essa pessoa demonstrou ao longo de sua trajetória, porque depois, agora o povo vai ficar bravo, porque muito provavelmente isso aqui vai passar, essa é a realidade, vai passar. Tá, eu vou votar contra, mas vai passar porque a maioria dos parlamentares está preocupado com o próprio rabo. Então eles pensam, é melhor eu ter mais vagas, porque a minha chance de me eleger é maior. Claro. Concordam comigo? Sim. Então, se o parlamentar pensar no próprio rabo, ele está nem aí. Exatamente.